Livro de Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. É um hino de louvor a Deus, é um cântico de vitória, muito conhecido por sinal com os irmãos evangélicos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos falar com Deus em oração. Pai, nós somos gratos por sua bondade, somos gratos por sua misericórdia. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Texto que lemos, as sagradas escrituras que lemos, aplique nos corações dos ouvintes, começando pelo meu, mostrando, ó Deus, iluminando o nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, aplique a sua palavra nos corações dos ouvintes. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, o tema que eu pretendo trabalhar com vocês é: somos mais que vencedores. Por quê? O versículo 37 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Olha o que diz o versículo 37 de Romanos capítulo 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão mais que vencedores, ser vencedor já é maravilhoso, não é não? Você ser vencedor. Mas Paulo, ele dá um grau, né, por assim dizer, aumentativo, né? Ele aumenta a importância de ser vencedor. Ele faz uma comparação de alguns vencedores. Aí Paulo diz: olha, de certeza tem pessoas que são vencedores, sem dúvida. Mas entre esses vencedores que nós conhecemos, há aqueles que são mais do que vencedores. Aí a pergunta é: por que então nós somos mais que vencedores? Por que Paulo afirma que todas as pessoas, como diz o versículo 37, por meio daquele que nos amou? Por que através de Cristo nós somos mais que vencedores? Para nós sabermos essa resposta, no início do versículo 37 ele diz: em todas essas coisas. Que coisas? Nós, para saber essas coisas, temos que ler os versículos antes, os versículos que antecedem o versículo 37. E eu quero dar 4 motivos, com base no texto que lemos, porque você, meu amado irmão, você, minha irmã, apesar de todas essas lutas, apesar do que estamos passando, nós somos mais do que vencedores. Entende? E eu vou dar 4 motivos com base nas Sagradas Escrituras. O primeiro motivo que nós somos mais que vencedores está aí no versículo 31 e o versículo 32. O que diz aí? Diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos então
à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque Deus é por nós. Já pensou isso? Deus está do nosso lado. Ou melhor, nós estamos do lado de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Um dia nós fomos inimigos de Deus, como tem lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Andávamos pelos nossos próprios cursos. Essa era a nossa situação. Condenados, inimigos, afastados de Deus. Deus era o nosso inimigo. Deus queria nos condenar e iria nos condenar com toda a justiça, com toda a sua santidade. Mas a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós saímos da situação de condenados e passamos a ser salvos. Nós saímos da condição de filhos da desobediência, que são os filhos do casal desobediente que foi Adão e Eva. Nós deixamos de ser filhos da desobediência para ser filhos da luz, ser filhos de Deus. Então o primeiro motivo que nós somos mais que vencedores é porque agora Deus é por nós. Nós não somos mais inimigos de Deus, não existe mais uma barreira de separação que era o pecado entre nós e Deus, não existe mais. Agora eu posso abraçar a Deus, eu posso sentir a presença de Deus, eu posso ser perdoado por Deus e agora sim eu posso ter comunhão com Deus. Então nós somos mais que vencedores porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E aquela barreira, o pecado que nos separava, o castigo que nos separava, que nos fazia estar longe de Deus, agora nós estamos perto. Nós somos mais que vencedores, porque Deus agora é nosso amigo. Somos amigos de Deus, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O segundo motivo que nós somos mais que vencedores está aí no versículo 33. Primeiro, é porque Deus é por nós. Porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e agora somos amigos de Deus. Segundo motivo que nós somos mais que vencedores está no versículo 33. Acompanhe comigo Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo está fazendo a seguinte pergunta. Peraí, quer dizer que agora nós somos amigos de Deus? Exato, nós somos mais que vencedores porque somos amigos de Deus. E aqueles que nos acusam, e aqueles que dizem que nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós íamos aos carnavais, conhecemos os vícios, algumas pessoas, né? Conheceram os vícios, conheceram o mundo como realmente é, por dentro, por fora, por cima, por baixo, tiveram as suas experiências do mundo e seguem questionar. E aí o Satanás vai nos acusar. Como é? Quer dizer que vocês agora são amigos de Deus? Quer dizer que vocês agora são mais do que vencedores? Não, vocês são mais não. Essa não é a condição de vocês. Isso é o que Satanás diz. Já acredita, irmãos. Acusadores dos filhos de Deus é que não faltam. Satanás é o principal deles. Mas a questão não é quem nos acusa. Pode ser o mundo inteiro, bilhões de pessoas que nos acusam, dizem, apontam os nossos pecados do passado. Pode ser o exército do inferno, de Satanás inteiro nos acusando. A questão não é quem nos acusa. O ponto aqui é quem nos justifica. O finalzinho do versículo 3 diz assim. Eu vou ler o versículo 33 por completo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Você sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque é Deus quem nos justifica. O que é justificar, meus irmãos? É tornar justo toda a cédula, todos os nossos pecados, toda a nossa vida de pecado foi cravado na cruz do Calvário. E a cédula de dívida que tínhamos para com Deus na cruz foi rasgado, foi cravado na cruz. Sabe por quê?
porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos mais que vencedores, porque agora nós somos justos, porque é Deus quem nos justifica. Aleluia. Não são minhas boas obras que me justifica, não são minha vida de santidade que me justifica. Quem nos justifica é Deus. Então Deus é o nosso amigo e é Deus quem nos justifica. Esse é o segundo motivo, porque você, meu amado irmão, minha amada irmã, é mais do que vencedor. Não importa aquele que nos acusa, não importa o mundo nos acusar, não importa Satanás com seus demônios nos acusar. A questão é quem nos justifica. Já pensou? O Todo-Poderoso nos justificando, aquele que criou os céus e a terra. Todos os pecados que cometemos é contra Deus. O ser mais ofendido quando cometemos pecado é o próprio Deus. Como disse Davi no Salmo 51, contra ti, Senhor, pequei, contra ti somente pequei. Todo pecado cometido é contra Deus, Pois bem, aquele ser mais ofendido diz, eu justifico você, eu perdoo os seus pecados, eu salvo você, eu transformo você. Tudo isso foi Cristo Jesus que pagou na cruz do Calvário. Aí Paulo diz, é Deus quem nos justifica. Então esse é o segundo motivo, porque nós somos mais que vencedores. Primeiro, é porque Deus é por nós. Segundo, porque nós somos mais que vencedores, é porque Cristo Jesus nos justifica de todo o pecado. Como diz Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não temos medo de sermos acusados pelo mundo, porque aquele ser que nós ofendemos é Deus, nos justifica, nos purifica também de todo pecado. O terceiro motivo, por que nós somos mais que vencedores, está aí no versículo 34. Ele diz assim, quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você sabe por que você é mais que vencedor, meu amado irmão? Sabe por que nós somos mais que vencedores? O versículo diz isso muito claro. Lá no finalzinho do versículo 34. Também intercede por nós. Meus irmãos, nós merecíamos a condenação. É a pergunta do versículo 34, né? Quem nos condenará? Nós merecíamos a condenação eterna. Merecíamos estar afastados de Deus para sempre. Aí Paulo diz, calma, meu irmão, agora nós somos mais que vencedores, porque Deus é por nós, porque Deus nos justifica, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E não se preocupe, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia. Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel, à direita de Deus, intercedendo por nós. Já pensou? Nós somos mais que vencedores, porque nós temos um Deus encarnado, nós temos o próprio homem nos céus, chamado Jesus Cristo, à direita de Deus Pai, intercedendo, dizendo, Pai, perdoa os pecados de Arthur, perdoa os pecados de Maria, de José, de Pedro, de Seição. Perdoa, Senhor, porque eu morri na cruz do Calvário por eles. Eles agora me pertencem, ele agora é da nossa família. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque Cristo morreu por nós e intercede por nós. Intercede por nós. O quarto motivo, por que nós somos mais que vencedores? O quarto motivo, não é que seja maior que os anteriores. Todos são importantes. Deus é por nós. Deus nos justifica. Cristo intercede por nós. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Mas o quarto motivo está aí, estampado, a partir do versículo 35. Do 35 até o 39 é uma argumentação só. Qual é o quarto motivo? Por que nós somos mais do que vencedores? Porque nada nos separa do amor de Deus. Nada vai separar você, meu irmão. Eu sei que o negócio está difícil no Brasil e no mundo. Eu sei que a luta está grande. Eu sei que, apesar de tudo isso, a nossa fé é abalada muitas das vezes. Mas apesar de tudo que passamos, o amor de Deus nunca vai sair de nós.
nada vai nos separar da comunhão que temos com Deus, nada vai nos impedir de sermos filhos de Deus para sempre, nada vai tirar a salvação que temos, meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para nós, não há condenação, não há inferno para nós. Por isso que Cristo nunca prometeu uma viagem tranquila, nunca prometeu. Com certeza a viagem seria turbulenta, seria atribulada, seria difícil. Ele nunca nos prometeu uma viagem tranquila, ele nos prometeu uma chegada certa, uma chegada segura. Olha, meus filhos, se preocupam não, vocês vão chegar em Jerusalém. Olha, com trancos e barrancos, com toda luta, com toda dificuldade. Eu sei que o caminho para chegar ao céu é difícil. Eu nunca prometi uma trajetória tranquila para vocês, mas uma chegada certa eu prometi a vocês. Vocês vão chegar no céu, porque vocês são mais do que vencedores. Nada vai separar o amor que eu tenho por vocês. E o texto é muito claro. Acompanhe comigo. Versículo 35. Olha que coisa linda, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Todas essas coisas aqui, meus irmãos, são tribulações na terra que nós passamos. Tem tribulações externas. Ele diz aí, tribulações externas. Será tribulação, perseguição, fome, nudez. Mas tem uma tribulação interna. Ele diz angústia. Nem as lutas externas, nem as tribulações internas nos separa do amor de Cristo. Nos separa. Ele continua. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ovelhas para o matadouro é ovelhas que está destinada a morrer. Aí Paulo diz, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, sabe por que você é mais do que vencedor? Porque não existe tribulação que separe você do amor de Cristo. Não existe perigo, não existe nudez, não existe fome. Não existe angústia que separe você do amor de Cristo. Nada disso nos separa. E ele continua. Versículo 38 ele diz, porque eu estou bem certo. Eu vou parar aqui. Preste atenção. Estou bem certo. Todos nós temos certeza. Todos nós temos convicção de algo na vida. Mas Paulo não tinha só certeza. Paulo tinha mais do que convicção. Paulo disse, olha, em relação ao amor de Deus, eu estou bem certo. Eu estou muito convicto. Eu estou certíssimo. Mas em que, Paulo, você está certíssimo? De que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu não tenho só convicção que o amor de Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Eu tenho muita convicção. Eu estou bem certo, eu estou bem convicto de que nós somos mais do que vencedores, porque nada nos separa do amor de Deus. Você acredita nisso, meu amado irmão? Você acredita, você se considera uma pessoa mais do que vitoriosa? Ou você anda uma pessoa triste, abatida, cabisbaixo, querendo desistir de tudo, com medo de tudo? Não faça isso, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Por mais que nós venhamos a perder, a morrer, como disse o apóstolo Paulo, até a morte, nada disso, nem a morte nos separa do amor de Cristo. Já pensou? O que o homem mais teme, o que o homem mais aprecia é a sua vida. E o que o homem mais teme é perdê-la. Aí o apóstolo Paulo diz, pois nem a vida eu tenho medo de perder. Porque quando eu perder essa vida, quando isso aqui acabar, eu tenho certeza que estarei com Deus para sempre. Aleluia. E nada me separa do amor de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, você é mais do que vencedor. Porque Deus é por nós. Porque Deus nos justifica. Porque Cristo Jesus intercede por nós e morreu na cruz do Calvário por nós. E porque nada nos separa do amor de Deus.
Se você não se considera uma pessoa mais do que vitoriosa, mais do que vencedor, leia Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Leia uma vez. Pastor, não entendi. Leia duas. Pastor, não entendi. Leia três. Leia quatro. Até inculcar, até entrar na nossa cabeça e descer ao nosso coração, que em Cristo, sozinho não, mas em Cristo, somos mais do que vencedores. Deus abençoe você, meu amado irmão. Essa foi a palavra de hoje.